Olá, pessoal! Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo no mundo da sorologia. Pensa só, nosso corpo está o tempo todo em uma batalha silenciosa contra invasores. E a gente vai atuar como verdadeiros detetives para decifrar as pistas que essa batalha deixa para trás. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que a gente identifica um inimigo que é totalmente invisível dentro do nosso próprio sangue? É literalmente uma investigação de detetive. A gente tem a cena do crime, que é o nosso corpo, e o invasor que não deixa assim uma impressão digital clara. Então, como a gente acha o culpado? A resposta, olha que incrível, está nas pistas que o nosso próprio sistema de defesa deixa pelo caminho. E é aqui que entra a nossa principal ferramenta de investigação, a sorologia. Pensa nela como se fosse a perícia forense do nosso corpo, sabe? É a ciência que permite que a gente encontre e analise justamente essas pistas, as evidências deixadas pelas infecções. Ok, para entender isso de vez, a gente precisa conhecer os dois personagens principais dessa história. De um lado, temos o antígeno. Pensa nele como o vilão, sabe? A molécula estranha, o invasor. Do outro lado, em resposta a esse vilão, o nosso corpo cria o anticorpo. Esse é o herói da história. É a proteína que o nosso sistema imune produz para lutar especificamente contra aquele antígeno. Então, a sorologia, no fim das contas, é a arte de procurar por esses vilões ou por esses heróis no soro do nosso sangue. E olha, isso aqui não é só teoria de livro não, é pura prática. Se a gente pensar no contexto do Nordeste brasileiro, por exemplo, a sorologia é uma ferramenta de linha de frente, é fundamental. Ela é essencial para diagnosticar e monitorar doenças que são super comuns por lá, como dengue, zika, chikungunya, sem falar no controle da sífilis em gestantes, que é um desafio de saúde pública enorme. Então é algo que impacta a vida das pessoas diretamente. Certo. E nessa nossa investigação, a gente tem dois detetives principais. São duas classes de anticorpos que contam histórias bem diferentes uma da outra. Vamos conhecer a imunoglobulina M, que a gente chama de IgM, e a imunoglobulina G, a IgG. São elas as pistas que a gente procura. O mais legal aqui é entender o timing das coisas. O tempo da infecção muda completamente as pistas que a gente encontra. Vamos pensar assim, a IgM é como a primeira viatura que chega na cena do crime, sabe? A equipe de resposta rápida. Ela aparece ali por volta do 5º dia. Já a IgG, a IgG é o detetive mais experiente que chega depois, lá pelo dia 14, para montar o dossiê do caso, criando aquela memória de longo prazo que vai proteger o corpo de invasões futuras. E é essa lógica que nos leva direto para esse guia prático. É a combinação dos resultados de GM e IgG que nos diz em que pé está a infecção. Olha só que interessante. Se a gente tem IgM positivo e IgG negativo, o que isso quer dizer? Infecção aguda. Está acontecendo agora. Se os dois dão positivo, a infecção é recente. A resposta rápida ainda está lá, mas a memória já está sendo criada. Agora, e se só o IgG for positivo? Aí significa que o caso está encerrado. A pessoa já teve a infecção lá atrás ou foi vacinada e agora tem imunidade. Beleza, então a gente já sabe quais pistas procurar. Agora vamos dar uma olhada no kit de ferramentas que os nossos detetives de laboratório usam para realmente encontrar essas pistas. Vamos entrar um pouquinho na parte mais técnica. A principal ferramenta aqui, o cavalo de batalha do laboratório, é o teste ELISA. A lógica é bem engenhosa. Primeiro, a gente prepara uma placa com uma isca, que é o antígeno específico da doença. Aí a gente adiciona o soro da pessoa. Se os anticorpos que estamos procurando estiverem ali, eles vão morder a isca. Depois a gente adiciona um segundo anticorpo que funciona como um sinalizador. Ele tem uma enzima. E para finalizar, a gente coloca um substrato que reage com essa enzima e, pum, gera cor. Quanto mais forte a cor, mais anticorpos estavam na amostra. É um método super elegante e muito, muito sensível. Mas, claro, nem sempre se tem um laboratório super equipado por perto, né? Para aquelas investigações mais rápidas, feitas no consultório ou até mesmo em campo, existe outra ferramenta que é simplesmente fundamental, o famoso teste rápido, o teste imunocromatográfico. Então vamos colocar os dois lado a lado para entender. O ELISA é o nosso padrão ouro. Tem uma sensibilidade altíssima, mas leva horas e precisa de toda a estrutura de um laboratório. Já o teste rápido, por outro lado, dá um resultado em menos de 20 minutos, sem precisar de nenhum equipamento. Então qual é a lógica? O teste rápido é perfeito para triagem, para uma resposta inicial, e o ELISA entra para confirmação, para dar o laudo final. São ferramentas diferentes para trabalhos diferentes, simples assim. Ok, agora que a gente já entendeu a teoria e conheceu as ferramentas, chegou a melhor parte. Vamos aplicar todo esse conhecimento para decifrar alguns casos reais, alguns mistérios diagnósticos bem comuns aqui no Brasil.
Vamos pegar o caso da dengue. Aqui, o tempo é absolutamente tudo. Nos primeiros dias de sintoma, até o 5º dia mais ou menos, a melhor pista nem é um anticorpo, é uma parte do próprio vírus, uma proteína chamada NS1. Achar o NS1 é como pegar o criminoso em flagrante na cena do crime. Depois desse período, aí sim, a IgM se torna o marcador principal da infecção aguda. E a IgG? Ela nos conta se a pessoa já teve dengue antes, se já existe um arquivo desse invasor no sistema. A combinação de tudo isso é o que dá um diagnóstico certeiro. Agora, a sífilis. Esse caso é um pouco mais complexo. Exige uma investigação em 2 etapas. Primeiro, a gente usa um teste de triagem, o VDRL, que é bem sensível, mas às vezes ele pode dar uns alarmes falsos. Por isso, se ele dá positivo, a gente precisa de um segundo teste, um confirmatório, que é o teste treponêmico. Esse sim é super específico para a bactéria da sífilis. Se os 2 derem positivo, pronto, temos uma sífilis ativa. Mas olha que interessante. Às vezes, o VDRL pode negativar depois do tratamento, mas o treponêmico continua positivo. Isso indica o que a gente chama de cicatriz sorológica, ou seja, a memória de uma infecção que já foi tratada. E para fechar os casos, o painel da hepatite B. Isso aqui é a sorologia no seu nível máximo de detalhe. É brilhante. A gente não olha só mas vários marcadores para montar o quebra-cabeça. O HBsAg é um pedaço do vírus e indica infecção. O anti-HBs é o anticorpo bom, o protetor, que vem da vacina ou da cura. E o anti-HBc mostra que a pessoa já teve contato com o vírus em algum momento da vida. Combinando os resultados de positivo e negativo para cada um deles, a gente consegue saber com precisão se a pessoa está suscetível, se foi vacinada, se tem uma infecção ativa ou se já se curou de uma infecção antiga. É um retrato completo. Certo. Mas com tanta informação importante em jogo, fica a pergunta: como os laboratórios garantem que essas pistas são realmente confiáveis? Afinal, a precisão aqui é tudo. E a resposta está em sistemas muito robustos de controle. Hoje, os laboratórios de ponta usam muita automação com equipamentos de altíssima precisão. Mas não é só isso. Todos os dias, eles rodam o que a gente chama de controle interno. São amostras que eles já sabem o resultado, só para checar se a máquina e os reagentes estão calibrados. E como se não bastasse, tem o controle externo. De tempos em tempos, eles recebem amostras misteriosas de institutos nacionais. Eles testam sem saber o resultado e enviam de volta para provar que estão acertando. É um sistema triplo de verificação, super rigoroso. Uau! A gente viu então como a sorologia nos transforma em verdadeiros detetives do corpo humano, né? Decifrando pistas para diagnosticar doenças com uma precisão e rapidez que eram impensáveis há um tempo. Da automação do laboratório aos testes rápidos que cabem no bolso, a tecnologia deu um salto gigantesco, e isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Com testes cada vez mais rápidos e mais sensíveis, qual é o próximo grande desafio para o diagnóstico aqui no Brasil? O que vem a seguir? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia